Olá, esse é o Pod Clean, o podcast da Clean. Um programa voltado para mamães, papais e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e estarei aqui sempre conversando com especialistas para trazer muita informação para vocês em um bate-papo leve e bem divertido. Você pode acompanhar a gente através do Spotify ou do nosso canal no YouTube, além, claro, de ficar por dentro de todas as novidades, seguindo a Clean nas redes sociais. Ser pai e mãe é saber que teremos uma responsabilidade pelo resto da vida. A gente sabe disso. Isso quer dizer que nossas decisões sempre afetarão outras vidas, a dos nossos filhos. É claro que todo mundo que casa com o sonho de ficar junto para sempre, né? Mas nós não temos o controle da vida. E por mais que exista muita vontade de manter as coisas como estão, a gente sabe que em alguns casos a separação é a melhor opção para o casal. E aí, o que fazer quando chega a hora de contar isso para as crianças? Para ajudar a gente nessa questão tão complexa, nós trouxemos duas convidadas muito especiais. A Ana Luísa, que é mamãe de 2 meninos e já passou pela situação, e a doutora Beatriz, que é psicóloga infantil. Sejam muito bem-vindas. Olá! Olá! Começar com a Ana. Como é que foi? Você tem 2 meninos, Breno e Gabriel. Breno e Gabriel, de 14 e 12 anos. E como é que foi? Não é fácil, né? Mas desde o primeiro momento, a nossa preocupação foi pensar neles. O que seria melhor para eles? Como a gente pode viver, né? Para que eles não sintam tanto. Uhum. E eu tive muita sorte porque isso realmente aconteceu. Então, por exemplo, quando a gente foi mudar em casas separadas, a gente não ficou muito longe para facilitar a rotina de levar na escola. Nós temos guarda compartilhada, onde uma semana eles ficam comigo e outra semana ficam com o pai. Tá. Desde sempre foi assim. Então, ele é uma semana um super pai e eu uma semana uma super mãe. A gente se desdobra para conseguir conciliar todas as responsabilidades que a gente precisa ter. Mas eu, assim, levanto as mãos para o céu mesmo, porque eu sei que nem sempre é assim que acontece, né? Mas sempre que a gente fosse fazer alguma coisa, era pensando como que a gente vai fazer para eles não sentirem tanto. No começo, principalmente, a gente fazia muitas coisas juntos ainda. Uhum. Até aconteceu da gente viajar junto, todo Legal. mundo. Então, tinha momentos, assim, que a gente só comentava que agora o papai e a mamãe, a gente vai ter 2 casas, mas de uma forma muito tranquila. A gente, adulto, que dificulta às vezes. Para a criança se adaptar, se tiver carinho, amor, sem muita bagunça, né? Fica fácil. Né? Agora, só voltar um pouquinho. Quantos anos eles tinham? Nossa, vamos lá. Eu acho que era 6 e 8. 6 e 8, eram bem novinhos, eram né? bem pequenininhos. Doutora, e aí, como é que é? Tem uma idade que é mais fácil ou menos difícil, vamos dizer assim, de se comunicar uma mudança grande como essa, uma mudança de rotina em que os pais não estarão mais vivendo na mesma casa? Bom, acho que nunca é fácil, né? Assim como para nós adultos, as mudanças causam estranhamento no começo, né? Para as crianças também. Então, tanto para as crianças menores quanto para as mais velhas. As mais velhas, às vezes, são mais questionadoras, querem entender melhor o que aconteceu. As crianças menores, a gente normalmente acaba conseguindo ser mais direto, né? Falando da questão prática. Mas eu acho que nenhuma fase, né? Nenhuma idade é fácil de contar e se adaptar a essa mudança, né? Existe uma maneira mais ideal de contar isso? Olha, eu sempre costumo dizer que ser franco com as crianças é a melhor maneira sempre. Então, esconder, tentar inventar histórias, né, é sempre o pior caminho. Então, eu acho que falar a verdade. Então, para uma criança menor, né, então uma criança de 3, 4, 5 anos, você falar de forma prática de que os pais agora irão morar em casas separadas, você vai ter 2 casas, envolver a criança nesse processo, né, então, olha, vamos lá, ajudar a escolher as coisas para o seu quarto novo, vamos ver onde vai ser o seu quarto novo, isso pode ajudar. E para as crianças mais velhas explicar, né? Então, se houve um motivo, claro que poupando a criança dos detalhes, Claro. mas buscando contar a verdade do motivo pelo qual aquilo aconteceu. Então, eu acho que sempre é a melhor maneira. Como é que foi a tua recepção
Com a notícia. Acho que eu fui a comunicadora, talvez, né? Mas eu busquei ajuda em alguns livros, tanto pelo sofrimento particular da separação e outros conteúdos de livros também, de como funciona até em outros países para se separar. Porque a gente não tem uma cultura de apoio a essa separação, a esse momento, né? Então eu busquei estudar um pouco de como que a gente poderia fazer e a gente trocava essa informação, eu e o pai dos meus meninos, e a gente ia conciliando, mas como eles eram menores e a vida acontecendo, assim, as responsabilidades, as ocasiões das escolas, né? Eu deixei eles na mesma escola, até para não mudar tudo na vida deles, né? Mas foi fluindo legal. Teve um momento até que eu tive uma única ocasião, que um filho meu, ele teve um problema na escola. Ele brigou lá. E aí a gente foi conversar com uma psicóloga. A psicóloga veio falar primeiro comigo. Porque muitos dos problemas que a gente pode ter, tanto até com um adolescente, eu acredito, são problemas que não foram tratados em casa, né? Com certeza. Então, acho que a gente se cuidar para poder cuidar dos filhos funciona, né? Eu acredito que funciona bem para que a gente consiga ser boa o bastante ou o máximo que a gente conseguir, né? Porque aí tem um detalhe também que a doutora tocou no assunto, que é a questão de você estar lidando com o seu luto. Né? Então, assim, você tem que administrar a sua separação, né? O fim do seu casamento e administrar os filhos que estão envoltos ali na mesma situação. Então, como é que é isso, doutora? Como é que uma mãe, um pai que está ali num processo que é doloroso, dificilmente, né? A gente sabe que tem casos que as pessoas separam, né? Amigavelmente, numa boa, tudo bem. Mas, assim, nem todos os casos são assim. Muitas vezes você está em sofrimento. E aí, como é que você faz para lidar com o que você está sentindo sem passar aquilo ou tendo que administrar tudo junto ao mesmo tempo agora? Como eu disse, né, na outra pergunta sobre ser franco é importante, até com a demonstração das nossas emoções. Então, muitas vezes, os pais, eles fingem para a criança que nada está acontecendo por querer ser forte demais, ou, em outros casos, eu falo que tudo que é o extremo é muito ruim, né? Ou tudo ou nada. Então, ou você guardar aquilo e fingir que nada está acontecendo e tentar lidar de uma forma normal, que não tá tudo normal, houve uma mudança, é ruim, então isso a criança pode entender que ela também precisa guardar aquilo. Então, demonstrar que às vezes você tá se sentindo triste, que tá sendo difícil aquilo, né? Poupando novamente a criança dos detalhes, pode ser importante para ela entender o caminho, né? E também fica menos doloroso para você, porque guardar, invalidar as emoções é muito difícil. Então, isso é importante, a criança precisa entender que tá tudo bem também, se ela precisar chorar, sofrer com aquilo, que as duas partes vão estar ali para ressignificar aquilo que aconteceu, né? Do mesmo modo, da outra maneira, pensar em você contar tudo para a criança ou falar mal do pai ou da mãe para a criança, né? É um grande problema também. Ana, você lembra de situações assim que você teve que segurar a bola ali e falar, ai meu Deus, né? Eu lembro, sim, e eu contei muito com o pai deles. Que ótimo. Se eu não estava bem, porque tem momento, fico emocionada, se eu não estivesse bem, eu pude contar com ele. Falar, hoje eu não tô legal. E aí ele ficava, sabe? Então, como eu disse, eu tive muita sorte deles terem pai também, porque eu tentei não mostrar, sabe, para eles. Então, eu sempre tentei ficar bem, não é fácil, mas a gente vai se adaptando, conhecendo como vai ser essa fase nova, né? Se encontrando ali, se encaixando. Mas eu pude contar muito com ele para conseguir administrar todos esses sentimentos, né? Porque isso é extremamente importante, né? Porque enquanto vocês não funcionaram como um casal, vocês têm que funcionar como pais, né? Com certeza. Aí, eu acho que isso vale muito para quem está assistindo, que os dois têm a mesma responsabilidade. Vocês só não estão mais unidos como casal, mas a responsabilidade continua igual. Até da criança entender também que o que terminou foi o casamento dos pais, né? Os pais escolheram não estarem mais juntos, mas que o amor por elas continua da mesma maneira. E mostrar
dar isso para a criança, né? Esse afeto de que, às vezes, os pais, quando estão nesse processo, nem todos os processos são como o da Ana, de uma forma, né, que eles conseguem agir de uma forma saudável para as crianças. Em conjunto, né? Em conjunto. A fala, o seu pai, né, a sua mãe, ficar levando informações de um para o outro. Isso adoece muito a criança, né? E a criança se sente responsável quando alguém diz assim, o seu pai, fala isso pro seu pai, o seu pai fez isso vai deixar a criança com o sentimento de que ela foi culpada, ela foi a causadora. Então, às vezes eu não tá indo bem na escola, foi o que causou o divórcio dos meus pais. Então, ela vai tentar achar alguma coisa ali para tentar encontrar um culpado. Então, tomar cuidado com isso também é muito importante, né? Eu vou voltar um pouquinho, então, na minha outra pergunta. Nesse caso, analisando dessa forma, é mais fácil contar para a criança menor? Ou quando o casamento se desfaz quando a criança é menorzinha? A criança menor, ela tem mais essa coisa de pegar essa responsabilidade, né? Quando ali uns 4, 5 anos que já entende, né? Para pegar essa responsabilidade para ela também, porque é como se assim, ela entende que ela vai linkando, né, o comportamento dela com aquela situação que aconteceu. Então, é aquilo, nunca é fácil, mas a criança pega isso para ela, né? Porque eu lembro de escutar, assim, de algumas pessoas, que separação quando é, assim, menorzinho, de 1 até 3 anos, é muito mais fácil do que quando chega nos 4, 5, ou adolescente, ou já pré-adolescente, né? Porque aí, realmente, as crianças começam a questionar mais. E aí, eu vou fazer uma pergunta difícil agora para a doutora. O que é mais difícil? É o adulto lidar com a separação ou a criança? Nossa, essa é difícil, né? Eu acho que vem aquela resposta de que tudo depende de como está sendo feito, né? Se está sendo feita de uma forma da maneira mais saudável possível, né? Para os pais, é o luto que eles estão vivenciando, mas eu acho que para a criança, porque dependendo da idade, ela ainda não tem maturidade para lidar com tudo aquilo. Por mais difícil que seja para os pais, eu entendo isso, sei que mas a criança, ela não tem maturidade cognitiva, às vezes, para lidar com aquilo. Então, muitas vezes, para ela é mais difícil lidar com essa mudança, né? Aí, Adulto imagina, não tem, né? Imagina um adulto que não tem a maturidade. O adulto não pois tem. E aí, a criança fica como? Vai pra casa da avó. A gente não tem a passa o final de maturidade semana para na avó. lidar. Pois é. Olha só, agora, analisando tudo que a doutora falou, você faria diferente? Que nem você falou assim, eu segurei muito, eu quis ser a fortuna. Você faria alguma coisa diferente, vendo desse ângulo? Nossa, deixa eu pensar. Eu acho que não. Eu acho que se eu pudesse voltar para dar um conselho para mim, seria para me respeitar. Respeitar meu momento e... É aquela coisa, quando o tempo passa, quando a gente tá passando uma dificuldade, a gente acha que a gente vai morrer ou conviver com aquilo para sempre. E aquilo passa. Então, ser mais leve, mais tranquilo, vai passar, vai mudar, vai evoluir, né? Tudo vai evoluir e sempre para ficar mais fácil, né? Mais leve, de acordo com o que a gente for se observando, acredito, né? Acho que eu falaria só pra mim, calma, fica tranquila, ixi, vai acontecer muita coisa legal ainda. E os meninos, eu acredito também que as crianças, elas querem os pais felizes. Sim. Independente se eles vão estar juntos, com o que estiver acontecendo na vida dos pais. Porque eles precisam da gente. Então, a gente precisa estar bem, né? Então, tem cada situação, às vezes, como você comentou no começo, que às vezes é a melhor opção, às vezes não é, né? Porque viver em dois, em família, não é fácil. Então, às vezes, a gente precisa de uma médica, às vezes, para conversar, né? Exatamente. Pra gente entender qual é a melhor saída, não só depois que já deu tudo errado, aparentemente deu errado, né? Sim. Então, acho que a gente tem que ficar sempre observando e olhar positivamente pro que vai vir depois. Olha só, eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele se divorciou 2 vezes. Então, ele tem um filho desse casamento. Do segundo, ele não tem. Mas ele teve enteados no segundo casamento. A primeira esposa também casou e se divorciou 2 vezes. Então, esse menino, ele foi de uma família com
5 crianças para agora só não tem mais o coleguinha que era o enteado do pai, agora o novo pai não mora mais, e aí assim, eles ficaram naquela situação, tá tudo bem com esse menino? Ele não demonstra nada, tá normal, tá indo bem na escola, ainda assim, eles resolveram levar no psicólogo, porque ao contrário do que se esperava, ele não demonstrou nenhuma reação. Então, eles acharam que isso também pudesse ser um problema. E aí, conversando com um profissional, que nem você falou, tem que procurar ajuda de profissional, descobriram que, assim, também não era normal não ter nenhuma reação. Sim. Então, assim, doutora, em que momento você tem que observar se aquela separação está causando algum efeito na sua criança? Eu acho que a gente costuma observar, né, se existe um problema ou não, quando há um sintoma ou a falta dele, quando se é esperado, né? Foi legal esse caso que você trouxe, porque isso é importante. Aquela criança que tá guardando tudo, que parece que tá tudo bem, que continua vivendo tudo de uma maneira normal. O que será que tá se passando na cabeça dela, nas emoções, nos sentimentos dela? Então, isso é importante. Do mesmo modo que... E aí, isso é mais fácil, né? A gente perceber, tá tirando notas baixas na escola, brigando com os amigos. Óbvio, né? Fica óbvio que alguma coisa tá acontecendo, mas a criança também que tá muito quietinha, se mostrando de forte o tempo todo, porque muito provavelmente pode ser que ela tenha uma ideia de que ela precisa ser forte. Então, por exemplo, foi o meu pai que saiu de casa, então eu preciso ser forte pra estar do lado da minha mãe. A minha mãe precisa de mim. Eu não posso demonstrar que eu tô triste, que eu tô chateado. Então, isso é um peso. A gente sabe que é pra gente, imagina pra uma criança. Então, foi bem legal esse exemplo, porque mostra que, de novo, tudo que são coisas Extremos, no extremos, né? É um problema. E aí, como é que você recomenda? Você conversa com os pais? Você faz sessões individuais? Como é que é esse acolhimento de uma criança que passou por tudo isso? É uma sessão em família? É uma sessão só com criança? Como é que funciona? Normalmente, a gente sempre faz a primeira sessão com os pais, e aí vai muito do caso. O que seria o ideal? Os dois participarem da sessão juntos, mas nem sempre isso é possível. Então, quando não é possível, a gente faz de forma separada, e depois com a criança. E sessões de orientações vão surgindo ao longo do processo, né? Então, o ideal sempre que os dois estejam presentes juntos, mas quando não é possível, a gente vai fazendo orientações de modos separados e o atendimento individualizado com a criança. Agora, doutora, se isso tudo não é observado ou se a família não tem uma condição de procurar um profissional, o que isso tudo pode acarretar? Né? Porque a Ana falou muito isso, né? Muitas das coisas que a gente tem dificuldade de lidar, elas estão lá atrás, enraizadas na nossa infância, na nossa adolescência. Então, assim, o que isso pode causar? Ou pode não causar também? Porque às vezes tem esse papo, né, Ana? Olha, filho divorciado, nossa, tem algum problema. Não tem esse estigma também, né? Não. Então, assim, o que pode ser observado ali e pode ser feito quando os pais, de repente, não têm essa condição de procurar um profissional? O que pode causar nessa criança? É como você disse, né? Cada caso é um caso, então a gente precisa observar, né? Os sintomas. Eu acho que os sintomas sempre são importantes. O que isso pode causar a curto prazo, né? Se os pais acabam não dando esse suporte ou até mesmo levando essa criança para um atendimento, né, para uma psicoterapia especializada. A curto prazo vão tendo problemas nos relacionamentos, problemas com as emoções, e a criança, quando ela não consegue lidar muito bem com o divórcio, pode ficar dentro dela sintomas e sentimentos de rejeição. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que isso pode se tornar na vida adulta, né? É na infância onde tudo se molda, né? Então, ali o terreno tá propício para a gente plantar coisinhas boas do mesmo modo que as coisas ruins também podem ficar e perdurar por uma vida. Então, esse sentimento de abandono é muito importante. Então, por isso que quando a gente pensa na questão da psicoterapia é importante, porque é onde a gente consegue acessar e entender essas coisas. Mas, claro que no dia a dia, vamos pensar, né? O que esses pais podem fazer para estar ali e auxiliar essa criança? Eu acho que é ouvir, né? Não ter um julgamento, acolher essa criança. Tempo de qualidade com a criança é muito importante, dependendo da idade. Estar ali, brincar, estar junto, né? Demonstrar que, por mais que as rotinas são diferentes, os dois estão fazendo parte da rotina da criança. Isso é extremamente importante para que ela se sinta amada, acolhida e sinta que nada mudou, né? Então, eu acho que os pais, por mais difícil que seja, continuar nessa demonstração de afeto, estar ali, ouvir, acolher, tudo isso vai ajudar muito nesse processo.
Como é que foi o teu, Ana? Você lembra de alguma situação assim que os meninos deram um sinalzinho de alerta ou vocês tiveram que falar, nossa, aqui vamos tentar fazer diferente? Como é que foi? Só essa vez que eu comentei que o Breno teve um probleminha na escola, mas o que a psicóloga me explicou é que ele estava tentando chamar nossa atenção, né? Porque quando as pessoas se separam, elas ficam tentando se curar, e tem 2 crianças ali, né, que precisam de suporte, de instrução. Então, foi onde eu falei, meu Deus, peraí, calma. Foi onde eu guardei um pouco para falar, não, eu preciso continuar sendo, né? Mas, inclusive eu quero indicar o livro que eu li, que foi muito legal. Ótimo. Ainda Somos uma Família. Que bacana. É bem legal, é esclarecedor. Porque às vezes a gente fica... a gente sabe que se houve uma separação, coisas ali estavam acontecendo que estava desagradando as 2 pessoas, né? Dificilmente um casal se separa... Um achando que tá o máximo e só um que não tava tendo ali algumas coisas, né? Então, depois da separação, você vai conviver com essa pessoa. Então, vamos tentar entender como que eu vou agir. Por isso que, às vezes, a separação, na minha opinião, não é a melhor saída, porque você já vai ter que lidar com essa pessoa, entendeu? Então, você vai ter que aprender a lidar com ela, vai ter que amadurecer a sua maneira de se comunicar, porque vai estar ali com você. Até a formatura, o casamento, vai demorar. Ninguém separa de filho, gente. Essa é a maior verdade. Separar, você separa de marido, de mulher, de filho, não tem como. E como é que tá hoje? Assim, hoje eles lidam com isso numa boa? Nossa, maravilhoso. Olha, eles são demais. Meus filhos, eles são demais. Eu acho que... Quando eles nasceram, já foi de uma leva de crianças que a gente já via, assim, nascer diferente. Já não enrolava, já não tampava o umbigo, aquela coiseira toda. Então, hoje em dia, a evolução natural tá muito avançada, assim, muito rápido, né? Então, hoje eles são adolescentes. Eu não sinto que eu tenho problema, como talvez a minha mãe teve comigo, inclusive. E com os meus irmãos, talvez. Mas hoje eles vão na academia, estudam e são bem descolados, sabe? E são parceiros, né? Sim, Você estava comentando aqui antes da gente começar a gravar, que eles estão já indo pra academia. Estão super parceiros da mãe. Super, super. Não tenho do que reclamar, de verdade. Tanto da minha relação com os meninos, com o pai deles. É bem tranquilo, eles já entendem. Por exemplo, inclusive o pai deles se casou depois. Infelizmente não deu certo. Ele teve um outro filho, que assim, os meus meninos também amam, né? São irmãos. E hoje ele é solteiro, então os meninos sabem que, final de semana, minha gente, ele está solteiro, então vocês vão ficar aqui nesse final de semana, porque ele precisa viver também. Então hoje é mais tranquilo, mas eu acredito que foi, né, uma crescente. Exatamente. Foi um processo. Exatamente, Então não tenho do que reclamar, graças a Deus. Agora, isso aqui é muito interessante também, né? Que você falou sobre... Eu já escutei isso de algumas psicólogas. Analisar muito a situação também. Porque, assim, se você não tem um problema, um sério problema, né? Como muitas pessoas têm, a gente sabe que tem abuso, tem violência, tem um monte de coisa, né? Então, assim, se você não tem um sério problema, você tem que pensar bem, porque você vai continuar tendo que conviver com aquela pessoa. E, assim, às vezes você adquire a maturidade, que nem a Ana falou, que você não adquiriu durante o casamento, você vai ser obrigado a adquirir. Então, às vezes, é um caso... Tô até saindo um pouco do assunto aqui. Mas às vezes é um caso, doutora, de procurar uma terapia de casal, uma terapia familiar antes de concretizar ali a separação? Sem dúvidas, é extremamente importante a terapia de casal nesse caso, inclusive até porque muitos pais fazem o quê? Não comunicam a criança quando eles têm certeza disso. Então, durante o processo, quando existe brigas, discussões, eu vou embora, eu vou largar da sua mãe, eu vou... Então, o que isso pode causar para essa criança, do quanto ela vai ficar angustiada, ansiosa, sabendo se aquilo é verdade, se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Então, a terapia de casal, nesse caso, pode ajudar, sem dúvidas alguma, né, ao casal conseguir amadurecer, entender se é isso mesmo, ou até mesmo casais que às vezes terminam e voltam, né, e aí também a criança fica confusa com tudo isso, né, muito ruim para a criança. Então, sem dúvidas, é indicado a terapia de casal. Analisar bem, pensar bem antes de tomar qualquer decisão. Gente, para encerrar, Ana, se você tiver que dar um conselho, além do livro, você já deu a dica? Se você tivesse que dar um conselho
para um pai, para uma mãe que está, até para os pais que estão passando por essa situação? O que você poderia dizer? Da separação? É. Ai, como é difícil, porque quando a gente tá assim, a gente fica buscando pessoas para dar um conselho, né? E talvez a gente não tá aberta realmente a ouvir aquilo. Muitas pessoas falaram muita coisa para mim e que parece que depois de 10 anos eu falei, gente, verdade, né? Fazia sentido. Falou, olha, era verdade. Então, é legal ir numa psicóloga, é legal ouvir a sua avó, talvez, né? Ver que realmente essas pessoas que fazem parte da nossa família, elas querem nosso bem, né? Eu acho que procurar psicólogo é muito importante. Se conhecer bem, de né? De verdade, porque às vezes o problema não tá no relacionamento, não tá no trabalho, não tá... Às vezes pode estar em alguma coisa que você não tá se gostando, mas qual que é a saída, né? Eu acho que é muito importante buscar uma ajuda profissional, porque às vezes a pessoa que vai dar um conselho para você, uma amiga ou alguém, pode ser parcial. Tem aquela questão, vamos supor, a sogra ou a mãe que puxa a sardinha, que o pessoal fala, né? Para outra pessoa. Então não fica... Acho que o seu trabalho é mais impessoal, né? Com você certeza. vai analisar de outra forma. De fora, né? De fora. Exatamente. Eu acho que isso me faltou. Eu conseguiria, eu acho, lidar com tudo aquilo que eu precisei lidar de uma forma mais assertiva. Que a gente vai tirando as coisas tudo da cabeça e quando você vai ver, você falou coisas, fez coisas e aí depois não volta, né? Então, eu acho que buscar a nossa amiga. Uma ajuda qualificada e profissional. Obrigada, né? E você, doutora? Que conselho daria? Acho que primeiro dizer que eu sei o quanto não é fácil, né? Eu entendo isso. Então, se acolher, entender que é difícil mesmo o momento que vocês estão vivendo. E eu acho que é isso, assim, estar disposto a buscar ajuda, né? Rede de apoio é muito importante nesse momento, né? Então, além da rede de apoio profissional, a rede de apoio pessoal, quem tá ali do lado para acolher, para estar perto. E não hesitar em buscar ajuda para evitar sofrimentos tanto para si quanto para os filhos, né? Eu acho que é o principal. Com certeza, esse é o principal que a gente sempre pensa, né? Enquanto mães. Ana, muito obrigada pela participação. Obrigada, doutora Beatriz, por ter nos esclarecido aqui. E a gente espera de coração que se você que está aí nos acompanhando esteja passando, pense em passar ou já passou por um episódio como esse, que a gente sabe que não é fácil, que a gente tem ajudado um pouquinho e, claro, desejamos aí muita inteligência emocional, muita paciência, muita paz de espírito para enfrentar esse momento e seguir da melhor maneira possível. Obrigada mais uma vez, meninas. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo Pod Clean. Eu espero vocês.